Muito boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Conselho Regional de Lisboa, o Pode Esclarecer. Continuamos as nossas conversas com bastonários. Já tivemos connosco o Dr. José Miguel Júdice. Hoje temos o Sr. Bastonário Rogério Alves, que naturalmente acedeu ao nosso convite, o qual desde já agradecemos ter aceito. E também é com gosto, obviamente. Voltar aqui à minha antiga casa. Exato, foi presidente do Conselho na altura distrital de Lisboa e, naturalmente, falando de nós e tendo nós a ideia de falar com os senhores bastonários, entendemos que era importante ouvir, no fundo, as opiniões do Dr. Rogério Alves em relação à temática dos estatutos. Temos que aprender com quem sabe disto e com quem já passou por estes problemas do lado do Conselho Geral, e é por isso que temos aqui o Dr. Rogério Alves, como também já tivemos o Dr. José Miguel Júdice, e teremos mais 3 ex-bastonários. A pergunta inicial é muito simples, o que é que acha disto tudo? Destas coisas que andam por aí em relação ao nosso estatuto. Qual é a sua opinião geral? E depois vamos a pontos específicos. Muito obrigado pelo convite e, como disse, estou aqui com imenso gosto, tenho muitas saudades do tempo que aqui passei como Presidente do Conselho Distrital. Já lá vão muitos anos, mas, portanto, é com muito gosto que acedo ao convite que teve a gentileza de me dirigir. O que eu acho disto tudo é que isto é a convergência de várias fatalidades, se quiser. Em primeiro lugar, algumas modas. Repare que o Governo sustenta a sua posição dizendo, bom, isto são imposições da concorrência, da liberdade de desempenho profissional. OCDE. É assim, a Europa que nos impõe, a civilização, a modernidade, o PRR, tudo o que queira. O que, do meu ponto de vista, é absolutamente desprezível. Quer dizer, nada disso, devidamente escrutinado, passa pelo polígrafo. Era preciso ver em que países estão a ser aplicadas estas medidas, o que o Governo não se, digamos, preocupa em verificar. Era preciso perceber se em Portugal existe um problema, por exemplo, ao nível da consulta jurídica, de falta de profissionais, de advogados e advogadas capazes de consulta jurídica. Não existe. Por isso eu já disse que estas alterações não resolvem problema nenhum e criam vários. Portanto, habitualmente, uma intervenção do poder político justifica-se quando, havendo um problema, é preciso corrigi-lo. Perguntaríamos, bom, mas há deficiências ao nível da consulta jurídica? A atribuição aos advogados da consulta jurídica como ato próprio é uma coisa má para o país? Tem-se revelado uma coisa errada? Tem-se revelado uma coisa nociva? Não, nada disso. Portanto, pegamos num país que tem entre 30 e 40 mil advogados, que tem, portanto, um advogado por 200 e tal pessoas, se quisermos, e se a matemática nos permite ter assim uma certa banda larga, um advogado por 300 pessoas, o que é uma rácio extraordinária e que significa muito... Não acha que há muitos advogados, então? Vamos lá ver. Eu diria... Repare, deixe-me já agora... Se comparássemos com o mundo ideal... provocá-lo um pouco. Então, mas, repare, nós temos, por um lado, um argumento que é o europeu. Nós não recebemos o dinheiro se os advogados não tiverem um estatuto que, no fundo, abra à concorrência os seus atos próprios. E, por outro lado, dizem-nos que somos corporativos e que dificultamos o acesso à profissão. Mas, como diz... Há muitos advogados. O dificultar do acesso à profissão é também outro sofisma. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos de fazer uma opção pelo sistema. A autorregulação é uma coisa boa ou uma coisa má? Para mim é uma coisa boa. A autorregulação é uma coisa boa. O que não significa que dentro de um esquema de autorregulação, como é o da Ordem dos Advogados, não se alterem, nomeadamente, regras de acesso à profissão. Aliás, eu estou particularmente à vontade para falar, eu não me interessa muito falar do que eu fiz ou deixei de fazer, porque nós temos de falar no futuro e não no passado. Mas uma das primeiras medidas que eu tomei com o meu Conselho Distrital foi de alterar o Regulamento de Estágio. Aliás, durante muitos anos o Regulamento de Estágio foi um Regulamento de 2005, e uma das coisas que eu fiz foi tornar facultativa a presença nas sessões de formação na Ordem. Por variedíssimas razões. O sistema de créditos. Não, mas tornar facultativa sem que isso trouxesse prejuízo para quem deixasse de frequentar. Porque eu tinha o seguinte entendimento. Quem estiver a estagiar num escritório onde possa efetivamente contactar com matérias que vão ser importantes para o seu desempenho, então deve fazê-lo. Porventura não precisará de vir aqui à Ordem para recolher ensinamentos de processo penal, processo civil, etc. Eventualmente quererá vir aqui frequentar disciplinas de deontologia profissional. E, portanto, deixava aos alunos e às alunas, adultos, a possibilidade de escolherem, sabendo que, no final, iriam submeter-se a provas.
E, portanto, não era totalmente risível ou despreciante, longe disso. Não é a opção entre frequentar sessões de formação e não fazer nada, não querer saber. Não. Era aprender mais aqui nas sessões de formação ou mais fora daqui. Era isso que se pretendia. Uma responsabilização, então. Exatamente, sendo que depois dos exames, eu sempre disse que o acesso à profissão tem de ser livre, mas não tem de ser fácil. São duas coisas um pouco distintas. Claro, em Espanha, durante muitos anos, não havia estágio e isso era considerado, na Europa, uma coisa escandalosa e muito mal vista, exceto para as questões do apoio judiciário. Agora, o que eu digo é o seguinte: o sistema vedou o acesso à profissão? Não, claro que não vedou. Então porquê é que acha que esta crítica que nos fazem? De sermos corporativos e não deixarmos de entrar as pessoas, cada vez há mais. Vou-lhe explicar porque é que eu acho que fazem essa crítica. O governo, os governos, mas este é concreto, que é o que está em funções, é aquele com quem nós temos de conviver e de coabitar. O governo vive momentos de grande impopularidade. Isto é, está sempre a tropeçar nos chamados casos e casinhos, vai perdendo peças pelo caminho, agora perdeu mais um secretário de Estado, mas a gente diz, não, isso também não interessa, dizem os governos, isso também não interessa assim muito. Também só perdemos 13 ao longo do ano e pico, podiam ter perdido 20 ou 25, é verdade, a situação pode sempre ser pior. Mas sem me desligar do que eu estava a dizer, o governo precisa tentar encontrar causas onde concita apoio popular e, infelizmente, quando se trata de criticar a advocacia, a advogados ou as ordens, o governo tem ali um balão de oxigênio de alguma popularidade. As pessoas não passam a gostar do governo mais do que gostavam de antes, mas ao menos por algum momento, estão ali um bocadinho mais alinhados. Repare, não é por acaso que quando o Partido Socialista teve maioria absoluta, no tempo em que eu era bastonário, e o primeiro-ministro era o engenheiro José Sócrates, uma das primeiras medidas, mas quando eu digo uma das primeiras, foi mesmo uma das primeiras, foi atacar as férias judiciais. Sim. Porquê? Dizer, a justiça está no atraso em que está. E estes senhores têm umas férias que se prolongam por mês e meio ou 2 meses. E por mais que se explicasse aos dignitários desse governo que as férias judiciais têm a vantagem de permitir que alguns magistrados que não estão tanto tempo em sala despachem processos mais demorados, permitir que se concentrem férias de funcionários, magistrados, para que os tribunais não tenham disrupções. Olha, como estão a ter agora, por exemplo. Por mais que se... Não, era demagogicamente aceitável, porque nós vivemos naquilo que o Vargas Llosa chama a civilização do espetáculo, dizer, não, estes senhores querem ter muitas férias. Eu descobri a razão pela qual a justiça é lenta. Há muitas férias. Pronto, e estas medidas demagógicas são estruturadas por spin doctors que têm, por efeito, verificar que o governo não vive toda a vida a ser castigado inclementemente na comunicação social, mas de vez em quando também tem umas causas que as pessoas possam apoiar. E a pergunta é, mas porquê é que se diz que se vede o acesso à profissão quando há 35 mil advogados? Tem vindo a subir. E tem vindo a subir. Eu digo, por que não se vede o acesso à profissão? O que existe é um conjunto de trâmites de estágio que fazem com que, quando as pessoas têm a sua célula profissional, a ordem de alguma forma diz à comunidade, olha, este senhor está em condições para exercer a profissão. Mas não temos números clausos, já houve tentação de introduzir números clausos na ordem, o que eu sempre fui contra. Já houve essa tentação de introduzir números clausos. Isso aí teria sido um verdadeiro tiro no pé. No pé ou até noutro órgão mais sensível. Mas não aconteceu. E, portanto, há liberdade de acesso, o que não quer dizer que não haja regras de avaliação de quem pretende aceder. E o sistema tem funcionado com os seus defeitos. Às vezes acusa-se porque é caro, é porque é lento, porque é isto ou porque é aquilo. Isso pode ser corrigido. Agora, o sistema em si, de ser a ordem, de alguma forma, a garantir a qualidade de quem se mobiliza e ascende à advocacia, é o sistema correto. Eu também concordo que muita da formação poderia ser feita em colaboração com as universidades. Na altura falei com o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, com o professor Rui Medeiros. Isso também obrigaria as universidades, atenção, a reduzirem os seus custos e a permitirem que na formatação dos currícula a Ordem dos Advogados dissesse, olha, temos aqui um licenciado em Direito, vai fazer um período de formação com destino ao exercício da advocacia na universidade. E, portanto, nós achamos que aquela outra disciplina tem de existir. E quem é o professor ou a professora dessa disciplina deve ter o visto bueno da Ordem dos Advogados, ou a própria Ordem dos Advogados indicaria pessoas, nomeadamente para matérias ligadas à deontologia e não só. E depois alargavam-se, como se alargaram, áreas de formação na Ordem dos Advogados.
saindo um bocadinho daquela matéria tradicional de quem quer mais exercer a advocacia de barra. E, de facto... Essa é uma questão que eu lhe queria perguntar, aproveitando para não perder o seu raciocínio, que é, acha que o estágio, porque é uma das críticas que nos fazem, deve ser adequado, como disse, a quem quer exercer a advocacia de barra e a quem não quer, que deve haver, por exemplo, 2 vias, ou acha que isto não lhe faz sentido nenhum? Qual é a sua opinião? Vamos lá ver. Isso faz-me algum sentido. Tenho de dizer que faz algum sentido. Aliás, eu tenho uma ideia um pouco revolucionária, que se liga até às obrigações de reporte que atualmente se tem e digamos, à aparição anunciada das sociedades multidisciplinares e à preservação do segredo profissional. Um dia penso que poderemos caminhar para um sistema como aquele que existe no Reino Unido, da existência dos solicitors e dos barristers. E, na verdade, um solicitor não é a mesma coisa que um barrister. Nós dizemos que todos são advogados, mas a verdade é que exercem funções diferentes. Mas eu vou regressar à sua pergunta. Para mim, é perfeitamente lógico e aceitável que haja um caminho de estágio mais orientado para o exercício da advocacia mais tradicional, que é, aliás, a minha, a que eu exerci ao longo de 36 anos. De barra, é a minha, é aquela que eu exerço sistematicamente, e que haja uma formação também mais orientada para quem, eventualmente, não pretende exercer essa advocacia de barra. Admito que sim. Só que isso tem de ser analisado com cuidado, porque teríamos depois também de determinar o seguinte. Imagine que alguém sente mais vocação para uma advocacia mais ligada à atividade dos negócios, à atividade comercial, à atividade do imobiliário, da consultoria, mas subitamente entende que afinal gostaria de também exercer a advocacia de barra. Ou vice-versa. Tínhamos de saber se haveria aqui zonas absolutamente estanques, blindadas, com uma transição difícil de A para B. Portanto, eu não vejo mal que na base haja uma formação, digamos, que daria, ou que poderia dar, para várias vertentes. Não vejo mal. Mas se a questão é estudar um novo modelo de estágio, e já se deram muitos passos nesse sentido, às vezes concordamos mais, às vezes concordamos menos, então que se encontram outros modelos de estágio. Por exemplo, eu fazia-lhe uma pergunta, fazia aqui um paralelismo, por exemplo, com a carta de condução. Exatamente. Eu posso ter a carta de motas, posso ter a carta de ligeiros e de pesados, mas não preciso conduzir tudo ao mesmo tempo. Posso agora só conduzir uma coisa, depois outra, depois outra. Isto faria algum sentido, por exemplo, imagina, uma das críticas que as sociedades muitas vezes fazem é nós estamos a preparar pessoas para a barra e que eles têm muita gente que não faz, que faz outro tipo de advocacia. Os M&As, etc., os corporates, etc. E a questão que eu lhe coloco é, esta pessoa que está muito virada para este tipo de advocacia faz sentido que se prepare para a barra, considerando que no futuro poderá precisar da barra, porque eu recordo-me, há uns anos atrás, por causa da crise de 2008, que houve colegas nossos que estavam muito direcionados para não barra e que foram obrigados a readaptar-se. Porque eu acho que a advocacia acaba por ser, felizmente, muito flexível. E a questão que eu coloco é, no fundo, como estava a referir, se deve haver de base uma preparação que nos permita fazer tudo, como temos agora, ou se deve haver a possibilidade da pessoa dizer, olha, eu não quero fazer tudo, agora só quero fazer para isto e depois, mais tarde, posso querer fazer para aquilo. Eu diria, João, o seguinte. Primeira nota, eu vou responder objetivamente à sua pergunta. Muito importante. Nenhuma das medidas que está a ser tomada tem a ver com o que nós estamos a falar. Exato. Nenhuma vai melhorar coisa nenhuma. Nenhuma vai bolir com isto que estamos a falar. Quanto muito o que se vai dizer é, olha, pessoas que não têm informação quase nenhuma também podem prestar consulta jurídica. Eu queria deixar essa parte para depois. Pronto. Agora queria então, mas vamos voltar para o nosso estágio. Só para dizer que tudo o que se possa melhorar não está nesta lei. Esta lei não traz nada de novo nem de bom. É que essa é que é a questão. Pronto, esse é o sofisma que está a ser imposto. As pessoas estão a ver com esta alteração legislativa o paraíso. Veio o paraíso. Agora, com esta lei, é que isto vai correr tudo bem. Ora, os problemas principais que nós próprios, na nossa autocrítica, podemos descobrir, e nós fazemos muita autocrítica, não são resolvidos por essa lei. Mas vou voltar à sua pergunta. Para mim, não me choca, e aliás, de alguma forma, fomos implementando isso, o seguinte, há um modelo de formação base que acho que ninguém deve dispensar, que é a deontologia profissional. O conhecimento dos princípios que norteiam, informam e condicionam a atividade de advogados e advogadas, seja lá o que eles estiverem a fazer da sua vida. O respeito pelos colegas, a urbanidade, a salvaguarda do segredo profissional, os impedimentos, a impossibilidade de litigarem contra quem foi seu cliente, etc. Isso, para mim,
litigar não é só em sentido estrito, é aconselhar o A contra o B, depois o B contra o A, e, portanto, isso é fundamental. Isso é uma massa que tem de estar presente em todas as pizzas, se me permite. É uma massa mais fina, uma massa mais grossa, depois cada um tem o seu gosto. Metendo o tomate e os ingredientes. Isso, vamos ver por aí fora. Agora, admito que nós sejamos um bocadinho mais elásticos, dizendo assim, ok, dentro do modelo de estágio temos uma zona de predominância mais processualista, o processo penal, o processo civil, o processo de trabalho, o processo administrativo, seja lá o que for, mais processualista. Tenhamos uma dimensão mais ligada ao societário, ao M&A, enfim, ao que quer que seja, ao imobiliário, uma área mais ligada aos direitos de autor, uma área mais ligada à contratação pública. Concordo com tudo isso. E dizer, pronto, então não é nenhum sacrilégio eu ter a minha cédula profissional de advogado, tendo, em vez de frequentado intensivamente matérias ligadas ao processo civil, ao processo penal, ter feito relativamente, por exemplo, à contratação pública, às marcas e patentes, à propriedade industrial, etc. Vamos encontrar, e o modelo tem vindo a ser melhorado. Comparativamente ao que era há alguns anos, ou algumas décadas, nós introduzimos, a ordem foi introduzida, também não tenho assim um acompanhamento a par e passo, mas foi introduzida uma diversidade de matérias, de áreas de formação, que talvez ainda não se reflitam estritamente nos regulamentos, mas que apontam no bom caminho. Portanto, sim senhor, é um desafio para a ordem, acompanhar vou dar aqui uma linguagem conciliar, os sinais dos tempos e, portanto, ir acompanhando. Nada disso me choca. E, portanto, sim, acho que, quer por uma maior colaboração com as universidades, quer com uma maior diversificação das áreas base do exercício da advocacia, não tenho dúvidas em dizer que sim, há alterações que podem ser feitas. Como também não tenho dúvidas em dizer que tem de se garantir um prazo de estágio mais curto. Isto é... 12 meses parece correto, então. Bom, 12 meses parece-me ligeiramente apertado. Em qualquer caso, acho que temos de fazer um esforço de concentração. Se são 12, se são 14, se são 15, também não é assim uma coisa fundamental. Mas, ok, habituemos-nos a viver com os 12. É um bocadinho constrangedor, realmente é um bocadinho limitador para o modelo habitual de formação, mas vamos tentar adaptar-nos precisamente para não haver acusações de que queremos arrastar a imagem de outras coisas na justiça que se arrastam muito. Portanto, nós aqui seremos um bocadinho mais expedidos. Se não forem 12, que sejam 14, que sejam 15, que sejam 16, às vezes uma pequena alteração pode fazer muito a diferença. Portanto, nada disso me choca. Depois levanta-se uma outra questão que é, sim senhor, mas só os advogados que tiveram uma formação base, processo penal, processo civil, é que poderão litigar na barra. Não seria também tão radical. Acho que as pessoas têm a sua consciência própria, estão nos seus escritórios, têm formação contínua, têm formação com outros colegas, têm formação nos escritórios onde estão, sejam sociedades de advogados, sejam associações de advogados em mera partilha de despesas, seja até em pequenos escritórios com advogados que tocam várias áreas. Portanto, as pessoas são conscienciosas e saberão, dentro das suas possibilidades, aferir se poderão ou não ir para este caminho ou ir para aquele caminho. O caminho da especialização é relativamente irreversível, na minha opinião, mas a especialização em Portugal tem um grano salis que não tem, por exemplo, no Reino Unido, ou que não tem em outros países, onde ela é levada a um extremo em que é para dentro de um sacrilégio. Perguntar a um advogado em Maneira, por acaso sabem o que é o Tribunal Criminal? Ele faz galas e nem sabia que havia um direito criminal, quanto mais que havia um tribunal, não sei nada disso, não sabia que isso existia. Portanto, nós temos a nossa realidade portuguesa e, bem vistas as coisas, a ordem, com todos os seus defeitos que tem tido ao longo dos anos, vai cumprindo a sua missão. E vai procurando regenerar-se, dentro também daquilo que são as opções de quem em cada momento dirige os respectivos órgãos, vai procurando regenerar-se. E mais, há uma coisa que eu queria aproveitar aqui, já o disse publicamente e queria dizer. As ordens, nomeadamente a ordem dos advogados, que é a que eu conheço melhor, são um exemplo cívico para mim de enorme relevância. Porquê? Porque têm órgãos disciplinares, Conselhos de Ontologia e Conselho Superior, em órgãos como os Conselhos Regionais, os Conselhos Gerais, o Conselho Geral, perdão, já estou a ver o outro Conselho de Supervisão, então já estou a multiplicar os conselhos. Isto realmente pode causar lesões irreparáveis. A questão aqui é a seguinte: pessoas que trabalham gratuitamente, discretamente, diariamente, muitas horas, a favor da comunidade. Sim. E pessoas que não têm retribuição de espécie alguma, não têm retribuição em dinheiro, não têm retribuição em qualquer regalia e não têm sequer reconhecimento. Pessoas que estão a despachar processos disciplinares, pessoas que estão a tratar de laudos da ordem, que estão a emitir pareceres para entidades terceiras, advogados, e não só, para entidades terceiras, portanto, que trabalham intensamente há muitos anos a favor da comunidade. Não há muitas instituições no país e no mundo com este perfil, de haver um exército de gente
a trabalhar gratuitamente para que uma atividade pública de proteção do Estado de Direito, por via da intervenção das ordens, seja desempenhada. Eu também gostava de ver isto de vez em quando realçado. Agora diz-se, bom, mas às vezes demora muito. Claro, quer dizer, isto é um bocado a lei da oferta e da procura. Com a intensidade de trabalho que existe, olhe, por exemplo, levanta-se o desafio de uma eventual profissionalização. Neste momento, ao contrário do que acontecia, por exemplo, no meu tempo, o bastonário é remunerado, e tem de se dedicar em exclusividade. Pronto, por vezes a modernidade vai impondo estes caminhos. Não sei se amanhã, se houver um volume de trabalho muito mais acentuado, se a Ordem não terá de pensar também em remunerar outros responsáveis. Como sabe, agora está no exercício de funções pelo segundo mandato de Presidente do Conselho Regional de Lisboa, seguramente ocupa aqui muito o seu tempo. Sim. E a responder a questões que são colocadas por cidadãos, por terceiros, por pessoas que procuram apoio judiciário, por pessoas que procuram informação, por pessoas que orientação. É que nós somos a única classe e a única ordem que suporta administrativamente um serviço público. Exatamente. Eu nunca vejo. Agora já, mas tem muitos defeitos. Com certeza que terá. Também terão de dizer qual é a entidade em Portugal que não tem defeitos. Mas é dentro do sistema de autorregulação, não é implodindo o sistema de autorregulação, é melhorando, é reformulando, é, de alguma forma, introduzindo aquelas alterações que sejam mais próprias do século XXI, da modernidade, de tudo isso. Agora, a Ordem tem tido um desempenho, na minha opinião, com as suas vicissitudes, os seus altos e baixos e as diferentes idiosincrasias das pessoas que vão dirigindo, um papel muitíssimo nobre do ponto de vista da defesa do Estado de Direito. Porque a Ordem, não sendo um sindicato, e isto é uma coisa muito importante, a Ordem não tem nada a ver com um sindicato, e sempre que tem pulsões sindicalistas perde prestígio, na minha opinião. Sempre que a Ordem age com a típica linguagem, ou típica abordagem, ou com sintomatologia sindical, perde prestígio. Agora, isso é uma questão que eu queria aproveitar. Ainda não acabámos os estágios, porque há uma pergunta que eu lhe queria colocar, mas já que estamos a falar da questão da veia sindical, da veia corporativa, é porque eu ouço falar que nós somos corporativistas, nunca vi uma classe que se ataque tanto, portanto não sei onde é que está o corporativismo, mas de qualquer forma vamos partir do princípio, e ouço falar no sindicalismo. Ouço muita gente a falar sobre isso, mas depois pela conversa com as pessoas, eu acho que as pessoas não percebem o que é que estão a falar. O que é que, na sua opinião, a Ordem, enquanto associação pública, quando cai no tal sindicalismo, primeiro, o que é que pode acontecer à Ordem dos Advogados e o que é que, no fundo, é o sindicalismo? Porque as pessoas dizem assim, mas vocês têm de defender os nossos direitos. E eu gostava de ouvir sobre isto, porque... Vamos começar por corporativismo. Eu acho que a Ordem não é nada corporativa. Se a Ordem fosse muito corporativa, os advogados seriam 15 mil. Não seriam 35 mil. Dizer que a ordem corporativa, vamos lá ver, que as pessoas tenham um brilho... É uma das críticas, como sabe. Sim, sem dúvida. Mas lá está. Porquê? Porque as críticas são desferidas de uma forma infundamentada. Mas têm graça. O slogan é que tem graça. É preciso perceber o seguinte. Nós vivemos na chamada era da pós-verdade, que é um nome engraçado. A era da pós-verdade é a era da mentira. Não há pós-verdade. Há verdade e há mentira. E depois há umas coisitas pelo meio que andam ali a balouçar. Mas ou é verdade ou é mentira. E no caso da Ordem, não há corporativismo. O que há é brio na defesa dos valores fundamentais da profissão. Se isso é corporativismo, isto é, a defesa intransigente da independência é corporativismo? Para mim não é. A defesa intransigente do segredo profissional é corporativismo? Para mim não é. A defesa da autorregulação é corporativismo? Para mim não é. São garantias fundamentais para que a Ordem desempenhe a sua função de defender o Estado de Direito, garantir o Estado dos direitos, explicar às pessoas os seus direitos, como usufruir deles, os seus deveres, como agir em conformidade com eles, através, nomeadamente, da consulta jurídica. Nós já vamos à consulta jurídica, mas a consulta jurídica, para mim, é a grande via de desanuviar os tribunais. A única grande via... Na medida em que previne. Isso. Essa é que é a grande via. Boas leis e boa consulta jurídica. Boas leis e boa consulta jurídica. E não é suprimir recursos e aumentar as custas. Só que, infelizmente, aquilo que tem sido feito é suprimir recursos e aumentar as custas.
e fazer ficção com os números dos tribunais. Uma execução passado X tempo não há bens é arquivada. Aliviámos muitas pendências. Não se resolveu foi o problema, mas a pendência aliviou, o Governo também aliviou e disse uma coisa para uma caixa no jornal qualquer. Portanto, corporativismo para mim, evidentemente haverá sintomatologia aqui e acolá, as pessoas não são perfeitas, as instituições não são perfeitas e a Ordem dos Advogados também não é perfeita. Mas, do meu ponto de vista, o que há é a defesa de valores essenciais da advocacia. E, como disse muito bem, os advogados criticam-se uns aos outros. Aliás, nós temos perfis diferentes, temos pensamentos diferentes, temos formatações diferentes, temos sempre eleições muito animadas e muito participadas, com críticas veementes e tal. Temos pessoas que pensam de uma maneira sobre o estágio, outras pensam de outra. Uns são defensores do defensor público, outros não são. Portanto, corporativismo deve ser uma coisa muito residual e uma coisa só se vê assim com um telescópio de alta definição. Pronto, agora... O que se chama corporativismo é a defesa de valores fundamentais que incomodam os poderes. E isto é uma coisa completamente diferente. E qual é a melhor maneira de os atacar na ótica dos poderes? Pomos num rótulo corporativismo daninho. Não deixam ninguém aceder à profissão. Pronto, muito bem. E ligado ao Estado Novo, que é para completar o ramalhete. Rebarbativa do Estado Novo. Qualquer dia vamos para a Câmara Corporativa. Exato. Não sei se este diploma, depois, no final, irá prever para quem for muito resistente e muito rebarbativo, faz de uma Câmara Corporativa ser uma espécie de um pelourinho de má figura, mas a verdade é que eu acho que a Ordem não é corporativa. Defende os valores da advocacia. Quando é que acha que se passa para o sindicalismo, por exemplo? Do meu ponto de vista, olha, Já que falou há pouco. duas razões em que, para mim, é perigoso passar para o sindicalismo. Algumas são estruturais, outras são mais comportamentais. As estruturais é quando há a tentação de criar cada vez mais advogados empregados por conta de outra. Isso para mim é uma coisa terrível. Quer dizer, para mim, isso é uma coisa terrível. A concepção de que as sociedades de advogados são grandes entidades empregadoras. Qualquer dia podem ter comissão de trabalhadores, acordos de empresa, não sei. Não sou especialista em direito de trabalho. Embora possa exercer no Tribunal de Trabalho, porque não apanhei estágios ainda muito desviantes ou muito limitadores. Mas é assim, sempre que se concebe uma profissão que quer ser desenhada com base, ao contrário do que é independência, numa dependência, estamos a criar condições objetivas para um perfil de sindicalização. Eu tenho uma enorme alergia a isso. Para mesmo os advogados que trabalham para entidades terceiras, para empresas... Os advogados de empresa, por exemplo. Os advogados de empresa têm, de acordo com o nosso estatuto, de salvaguardar alguns valores de independência, que têm, aliás, de estar refletidos. Técnica. É verdade. E, portanto, isso é precioso. Quando isso se começa a perder, e nós queremos ser todos empregados e patrões, aos patrões e aos empregados, nós estamos a resvalar e a criar condições para que, em vez de estarmos a defender o Estado de Direito, as liberdades, a independência do Poder Judicial, porque os advogados é que defendem a independência do Poder Judicial. Os advogados é que se batem pela independência do Poder Judicial. Em vez de estarmos a defender o acesso ao direito e a faculdade... Depois podemos pensar se pode ser mais no modelo A, pode ser mais no modelo B, mas a nossa preocupação é acesso ao direito. Começamos a preocupar-nos mais com as prerrogativas de natureza salarial, de contrapartida da advocacia. E aí vão-nos apontar o dedo. Não, mas o senhor está preocupado é com as suas condições pessoais. Essa conversa do Estado de Direito, do acesso ao direito, da independência do Poder Judicial, é mais um pretexto. Aí temos outra vez o coro, vem logo o coro, da Câmara Corporativa, digamos assim, até porque acho que há um blog que é a Câmara Corporativa, que tem uma certa alergia ao corporativismo. Sim. Que não existe, mas de qualquer modo, a verdade é que nós estamos a resvalar para esse perfil. Eu, na minha pequena sociedade de advogados, fomento muito a independência das pessoas, porque uma coisa é trabalhar no âmbito de uma organização com várias pessoas. E isso traz algum constrangimento. Os senhores tratam... Nós temos impedimentos, nós distribuímos uma equipa atrás do assunto alto, tem de haver organização interna, mas isso nunca pode ir tocar no essencial, que é a independência do advogado. O advogado nunca pode ser forçado a fazer uma coisa que acha que não deve fazer pela entidade patronal, entre aspas. E, em segundo lugar, para além destas condições objetivas que eu espero que não se criem e que, do meu ponto de vista, a destruição da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, seja por morte lenta, seja por morte súbita, seria haver uma legislação que acabasse com ela. Morte lenta é consagrar soluções como, por exemplo, a possibilidade de optar, que acabariam por acabar com ela.
E, portanto, a Caixa de Previdência, que também merecerá seguramente alterações, melhorias, numa área mais assistencial e menos de reforma, seguramente temos... Mas isso deve ser estudado entre nós. Mas não teme, por exemplo, que a questão dos estágios remunerados, e já agora peço-lhe a sua opinião sobre isso, não teme que a situação dos estágios remunerados, no fundo, conduz à tal morte da Caixa de Previdência? Porque, repare, se eu, a partir de uma certa altura, todos os atos, e já vamos falar dos atos, todos os atos próprios de advogado, excepto o mandato forense, eu posso realizar sem estar inscrito na Caixa, sem estar inscrito na Ordem, eu se calhar não vou para a Ordem. E fico só pela base, se quiser, a fazer consulta jurídica, vou para uma mediadora, vou para uma consultora e faço o que posso fazer sem ser advogado. E isso, na prática, corta a sustentabilidade da Caixa de Previdência porque deixa de haver contribuintes. É verdade, a nossa Caixa de Previdência, e agora permita-me um apontamento histórico, pela qual eu me bati na altura contra o governo do Partido Socialista e o Primeiro-Ministro José Sócrates, que queriam acabar com a Caixa de Previdência, dos advogados e solicitadores, e que eu acho que é uma garantia de independência da nossa parte, com os defeitos que possa ter. Vamos lá ver, nós temos de olhar para estas coisas um bocadinho como olhamos para a nossa família. Nós, quando um familiar nosso mais próximo se porta mal, nós procuramos corrigi-lo. Então vou mudar de família. Não. Nós procuramos corrigir e dizer, realmente, na nossa estrutura, há aqui coisas que não estão perfeitas, estão defeituosas, temos de nos sentar e ver como é que resolvemos isto. Agora, coisa diferente é dizer, eu quero ir para outro regime. Nem sei quanto pagaria, nem quanto ganharia, nem qual seria a situação das pessoas. Salto no escuro. No absoluto escuro. No absoluto abismo. Zero. Sem orientações, sem coordenadas, vou à procura do Titanic, numa daqueles cascas de nós que, pelos vistos, sendo muito aparentemente resistentes, também conseguem implodir. Mesmo produzidas por pessoas muito ricas e muito poderosas e muito ágeis e muito hábeis. Portanto, para mim isto é um absoluto salto no escuro. Mas lá está. Vamos tornar-nos cada vez mais dependentes. A pulsão para a dependência é uma coisa que eu tenho alergia. E repare, eu tenho 36 anos de advocacia e tenho uma sociedade de advogados há 10. Eu, durante 26 anos, fui um advogado, não vou dizer em prática isolada, porque sempre tive em escritórios, ou com 5 pessoas, ou com 3, ou com 4, em prática individual. E tenho muito orgulho disso. Aprendi muito com isso. E procuro transmitir esse exemplo. Ora, para além disto, há depois uma linguagem de perfil sindical. Essa linguagem. Hoje, a percepção, infelizmente, na tal era da pós-verdade, que é a era da mentira, da ilusão, da ficção, por isso é que nós temos tanto medo da inteligência artificial, que cria, efetivamente, o domínio, o império das mentiras, a percepção da realidade, às vezes é muito superior à realidade no seu valor. E, portanto, já lá vai o tempo em que os nossos pais nos diziam assim, não interessa o que os outros pensam a nosso respeito. O que é importante é nós mantermos uma postura correta, adequada. E isso é verdade, mas caramba, não basta se alguém entra numa sala, toda a gente acha que ele é um indivíduo que furta carteiras, e entra na sala e toda a gente vai logo a correr ao vestiário e dizer, vou tirar a carteira do casaco que este senhor passa por ali e limpa aquilo tudo. Mesmo que o senhor seja a pessoa mais próxima da santidade que se encontra na sala, e esteja até em projeto de beatificação no Vaticano, a verdade é que se toda a gente achar que ele é um bandido, ele vai ser infeliz. Sim. E vai ser maltratado, vai ser destratado. E, portanto, vamos lá ver. A essência é o fundamental. A aparência é também muito importante. E quem não souber isto neste mundo vai ter muitas dificuldades em sobreviver. A não ser que a essência seja tão má que de qualquer aparência faça um melhor papel. Agora, mas não é disso que estamos a falar. Agora, o que é que eu digo? Eu acho que às vezes há uma linguagem. Não concordo muito que vamos paralisar a justiça, vamos paralisar os tribunais. Não estou muito de acordo com essa linguagem, porque essa linguagem está muito apropriada. Sindicato. Exato, por uma linguagem sindical. Às vezes, eu não estou a dizer que a intenção seja essa, mas a imagem que transmite e vai dar força e vigor aos tais senhores que têm aqueles pesadelos com o corporativismo, têm aqueles pesadelos com o sindicalismo, Sim. Têm esses pesadelos que depois os fazem produzir algum tipo de ideias e de pensamentos que só podem nascer efetivamente de pesadelos ou similares. Agora, quanto à remuneração, eu vou dizer com toda a franqueza o seguinte. Para mim, um estagiário, por regra, é uma mais-valia para um escritório. Por várias razões. Eu salientaria duas. Porque o estagiário, em regra, também é um jovem. Pode não ser. Um jovem é uma jovem. Pode não ser. Há pessoas que fazem estágio um pouco mais velhas. Mas, em regra. E
A entrada de juventude é importante porque a juventude é desafiante, tem métodos novos, tem uma grande capacidade para a informática e desafia alguma sabedoria instalada de quem já na meia às vezes não se dá ao trabalho para ir conferir e desafia, provoca, questiona. Não sei se é assim que se faz. Olha que agora se faz de outra maneira. Olha que eu li este livro. Olha que eu vi aquilo. E isso é bom. E, portanto, são uma mais-valia. Aliás, também concebo mal que num escritório tenha uma estagiária ou um estagiário que não considera uma mais-valia. Portanto, em função disso, eu acho que é justo, é correto, é adequado, é lógico, é tudo o que se queira uma remuneração. Agora, acho muito engraçado, mas acho mesmo engraçado, que o Estado, sempre muito pródigo a dispor do que não é dele, não é? Porque o Estado não é como o filho pródigo. É pródigo, mas não é filho, não é? Porque está sempre presente a prodigalizar. A verdade é esta, vai estabelecer um valor que, na prática, vai impedir muita gente de aceder ao estágio. Porquê? Porque há, apesar de tudo, escritórios de advogados que gostariam de ter estagiários e que poderiam dar-lhe uma remuneração mais pequena ou, de alguma forma, outro tipo de compensação, dizer, a permanência no escritório, no futuro. E até pode ser uma percentagem dos processos de trabalho. Uma perspectiva de carreira, seja o que for, mas ficam com uma tabela. Lá está esta questão de começarmos a olhar para nós, somos empregados uns dos outros. E até há funcionários judiciais que entram na carreira e ganham menos do que isto. E, de facto, por alguma razão, o Estado e o Governo, em concreto, não se conseguem entender com os funcionários judiciais. Então, uma boa maneira de as pessoas deixarem de olhar para a confusão que existe nos tribunais, para a paralisia, para as disrupções, para os adiamentos, então agora vamos criar aqui, o que é que a gente pode pôr na crista da onda para desmobilizar um bocadinho a atenção para estes fenómenos da justiça? Olha, vamos atacar a ordem dos advogados. Isto, em regra, é fácil, é barato, não quer dizer que dê milhões, mas não se pode ter tudo. Pelo menos fácil e barato é. E pode ser que dê milhões a alguém, não sei. A verdade é que, do meu ponto de vista, nós não podemos cair nesta cilada. Nós temos de continuar a afirmar, seja na advocacia, em prática mais individual, mas onde isso poderá estar mais adquirido, seja nas próprias sociedades. A pedagogia que tem de ser feita nas sociedades é que são agremiações, se me permite a expressão, de gente independente. Embora a viver com regras, com estruturação, com afetação de trabalho, com organização, com obrigações, como aliás toda a gente tem. Nós temos obrigações de compliance, sim. Temos a obrigação de identificar o cliente, há quem nos queira pôr com livros de reclamações, há quem nos queira pôr com tabelas de preços, até vem aí uma figura patusca de um provedor do destinatário dos serviços, e nós temos de resistir um pouco a isto, porque mesmo aqui há coisas que são boas, o compliance é bom. Mas acha que a classe suporta, considerando que, eu diria, mais de 80%, segundo números do Conselho Geral, que são apregoados, mais de 80% da advocacia está em prática individual. Acha que destes mais de 80% todos têm capacidade para pagar o tal salário mínimo mais de 25%? Claro que não têm. Eles não têm. Haverá muita gente que tem e muita gente que não tem. Portanto, essa seria a medida mais eficaz de vedar o acesso à advocacia. A não ser que a seguir... No fundo, conduz ao tal número de clausos indiretamente. Exatamente. Isso é um número de clausos com base no dinheiro, na capacidade económica, neste caso, de quem paga. Portanto, isto é um completo absurdo. Mas lá está, que transforma uma aparente e sedutora boa ideia numa coisa altamente perversa. E vendida como democratização da profissão. Ou seja, como ele recebe, já pode fazer o estágio. E os pobres, entre aspas, também podem fazer o estágio. O problema é que, como dizia um grande poeta, o Alexandre O'Neill, há quem pense que a água nasce nas torneiras. Eu, às vezes, penso que aquelas pessoas pensam, eu arracho aqui uma torneira à parede, abre e tem de sair água. Agora, a canalização, a ligação, a coisa, não. E isto, eu tive uma solução ótima. Não sei porque é que não há de ser 1.500 euros. Ou mais, a pessoa comprava logo uma casa no primeiro mês de estágio, não sei. Quer dizer, isto não tem razão, sobretudo. Qual é o valor preponderante e fundamental? Qual é o bem jurídico, como se dizem mais os penalistas? Qual é o bem jurídico que está subjacente a impor uma coisa que o próprio estagiário pode não querer? Porque, por exemplo, eu repito, e convém que isto fique bem claro, para mim faz todo o sentido que os estagiários e as estagiárias sejam remunerados, porque são de utilidade, ajudam no desenvolvimento da atividade, colaboram, participam no ganho, devem ser remunerados. Mas há circunstâncias que nós todos conhecemos em que muitos advogados, até de excelente qualidade,
mas bom, por razões económicas, etc., de excelente qualidade, com grande disponibilidade para ensinar, com grande disponibilidade para partilhar, com grande disponibilidade para formar. Ficam vedados porque, se não vai lá, não sei, vai à ASAI, vai à CT, ninguém sabe bem, acho ninguém sabe bem, vai o provedor do destinatário dos serviços, não sei se ele é só destinatário dos serviços da Ordem, se também as suas funções serão de banda larga e, portanto, também poderá acorrer a estes casos, não sei, não está ainda muito definido, haverá seguramente um regulamento, uma portaria, e o que vai regulamentar tudo isto, mas a verdade é que, porquê é que estamos a fazer isto? Isso é um bloqueio ao acesso à atividade. E isso lá está, é que é um sintoma que pode conduzir a tal sindicalização. Porquê é que há de haver um salário fixo? Que sentido é que isso faz? Agora, evidentemente que é uma boa ideia. Quer dizer, é um bom princípio. O princípio que o trabalho deve ser remunerado é um excelente princípio. A advocacia, toda ela, nós aliás vivemos muito nesta dialética. A advocacia é uma atividade não comercial e liberal, mas que também gera rendimentos para quem exerce. Pronto, mas enfim, enquanto não vier, digamos, uma medida que altere isto. A verdade é que esta dupla dimensão também existe no tempo do estágio, portanto faz sentido que isto seja assim. Só que o estágio é uma caminhada para a profissão e vai ter aqui um bloqueio, vai ter uma parede, portanto vai ser a medida mais corporativa que vai ser implementada, que esta sim pode ser uma barreira ao acesso à profissão. Exatamente. A não ser que a próxima medida seja que não é preciso estágio. Bom, então se for assim... Já se falou disso. Já se falou disso e, aliás, há quem entenda e tem defendido que o estágio não serve para nada. E exatamente. Por isso essa visão mais nihilista, então a partir daí, olha, seria uma medida que alguns políticos com a sua habilidade extrema diriam é obrigatório pagar aos estagiários. O estágio é que não é obrigatório. Pronto, teríamos aqui uma harmonia extraordinária que poderia conduzir à salvação. Exatamente. Na ótica dos grandes princípios europeus que norteiam todas estas medidas, que são sedutoras, mas são ocas. Porque, repito, não criam problema, não resolvem problema nenhum, mas criam vários. Agora, então, vamos falar dos atos próprios, que há pouco não o deixei falar. O que é que acha destas coisas que para aí andam, destas consultas por licenciados, as tais cobranças que podem surgir outra vez os cobradores do FRAC, por exemplo? Eu não sou chauvinista, nem corporativista, nem nada disso. Há algumas coisas que acabam em ista, mas não sou nenhuma dessas. Uma é mais conhecida que outras, mas pronto. De qualquer modo, dir-lhe o seguinte. Há uma coisa, eu tenho ouvido dizer muito, pois, estamos a desprezar os licenciados, parece que os outros licenciados não têm capacidade. Vamos lá ver, pode haver pessoas licenciadas em Direito que não são advogadas, sejam inteligentíssimas, cultíssimas, muitíssimo capazes. Isso é assim a vida, não é? Eu posso ser um advogado com 20 anos de prática e haver um colega com 3 anos de prática que sabe muito mais do que eu. Vamos lá ver, a antiguidade não é um posto e a formação não garante, digamos, de uma forma rigorosa e matemática e automática que as pessoas ficam melhor. Agora, o problema não é esse. O problema é que a consulta jurídica deve ser dada também ela com quem tem habilitação e quem é advogado ou advogada tem habilitação. Normalmente terá habilitação, quer dizer, pode ter características pessoais de desprezo pela sua atividade, mas quer dizer, isso também é um médico, também é um farmacêutico. Eu não vou. Aliás, há tempos houve aqui uma polémica porque os partos já não iriam ser feitos pelos médicos. Isto é um bocadinho a visão deste governo. Eu chego a temer que os advogados sejam habilitados. Por exemplo, olha, vocês estão-se a queixar muito, podem passar a fazer partos, por exemplo. Pronto, dentro de uma ótica em que não é preciso uma formação, ou então uma formação online ali de 20 minutos, e pronto, ficam mais ou menos habilitados. Assim, há uma concorrência maior. Exato. A parturiente pode dirigir-se a uma sociedade. O problema nos hospitais das urgências acabava. Exatamente. Por exemplo, outra hipótese era proibir as pessoas de adoecer. Ainda ninguém está a espera, vem uma diretiva europeia, adoecem 50 pessoas por dia. Mais do que isso, lamento, mas não pode adoecer. Sob pena de praticar uma contraordenação punível com uma coima. E, portanto, o que é que eu vejo? O problema aqui, e para voltarmos a um registro com a seriedade que isto merece e do qual eu estava a desviar por um apontamento de humor, não tem a ver com as outras pessoas não prestam e os advogados e advogadas é que sabem muito. Não é isso. A diferença fundamental é esta. Há uma formação orientada para a capacidade de prestar consulta jurídica. Conhecimento da lei, conhecimento das matérias que são colocadas à sua análise e, por outro lado, há a independência. A independência é uma coisa fundamental. Porque se eu sou advogado da entidade A,
se eu sou empregado da entidade A, B ou C e dou consulta jurídica sob a égide dessa entidade, a minha independência fica fragilizada. Eu já dei um exemplo muito básico. E com entidades que tenho a máxima simpatia e com quem, ao longo da minha vida profissional, tenho trabalhado muito. Imaginemos uma entidade de mediação imobiliária. O interesse dessa entidade é que as compras e as vendas se façam. Depois aparece o advogado, com as suas complicações. Olha que este contrato de promessa, falta-lhe aqui uma cláusula para o caso de não ser emitida a licença de utilização. Olha, talvez o seu sinal é muito elevado, talvez devesse pedir uma garantia caso haja devolução. Olha que aqui está afastada o sinal em dobro, está ciente disto. Os contratos de promessa são todos iguais. Os contratos de arrendamento são todos iguais. Os contratos de seguros são todos iguais. É tudo igual. Só que, como diria Orwell, há uns mais iguais do que os outros. E, portanto, o que acontece é que, nestes momentos decisivos, em que muitas vezes as pessoas fazem o contrato da sua vida, quando compram um imóvel e ficam a pagar 30 anos. Aliás, há muita gente que só compra uma casa. Sim, a custa de um esforço mensal que se prolonga por décadas. Ou quando compram um veículo automóvel. Ou quando faz o seu contrato de trabalho. Ou quando faz o contrato de arrendamento. Ou quando celebra o contrato de seguros. Isso não pode ser avaliado porque eu não seja independente. Portanto, não é só a questão de estes senhores pensam que são mais que os outros, pensam que sabem mais que os outros. Isso é uma ofensa para os outros policiais. Não, não é isso. Em primeiro lugar, tem uma habilitação e tem uma formação que, em princípio, garanta à comunidade que tem competência para o que estão a fazer. Eu, quando vou consultar um médico, também posso escolher entre um médico e um senhor experiente e idoso que, por ter tido ao longo da vida muitas dores de cabeça, em sentido estrito, sabe tudo sobre como tratar de dores de cabeça. Pronto, eu posso optar por esse senhor. E assim está aberta a concorrência. Ou um senhor que estudou medicina até ao 4º ano, teve sempre notas de 20 valores ou tal, mas depois desistiu. Mas aquela parte que ele aprendeu já é suficiente para garantir curas absolutamente milagrosas. Não. Acrescenta-se aqui um plus, que é a sociedade, através das entidades com competência para o efeito, certificam que a pessoa tem essas capacidades. Depois essa pessoa responde deontologicamente. E depois essa pessoa tem um seguro de responsabilidade civil. Depois essa pessoa tem um estabelecimento. Portanto, eu vou dizer, mas também há profissionais maus. Claro que sim. Quer dizer, em todo lado. Mas qual é a medida de purificação dos profissionais que é trazida por esta norma? Nada. Isto é uma pura demagogia. Depois poder-se dizer assim, está bem, mas os advogados são tão poucos que a gente para ter consulta jurídica vê-se aflito para encontrar. Não, isso também não acontece. Portanto, a independência, o escrutínio disciplinar, a responsabilidade civil, o controle deontológico, tudo isso está fora deste quadro. E a minha pergunta é, o que é que levou que o Partido Socialista, que em 2004 votou a lei dos atos próprios, agora tenha mudado de ideias? O que é que aconteceu no mundo e no país? Quais são os países onde estas soluções estão a ser aplicadas? Quer dizer, mas nós vendem-nos esta imagem, concorrência que é bom. É modernices, como se diz. Não. Modernidade. Mas, já que falei no Orwell há pouco, ele também tem uma frase muito interessante, quer dizer, às vezes é preciso um grande esforço para ver o óbvio. E, de facto, nós parece que não queremos ver o óbvio. E não queremos dizer, como Hans Christian Andersen, que o rei vai nu. Porque, como sabe, nessa história do rei vai nu, o burlão dizia assim, o rei vai ter um fato tão bem feitinho, tão bonito, tão extraordinário, mas só pessoas muito inteligentes é que se aperceberão da magnífica indumentária do rei. E as pessoas, como queriam ser todas cotadas como inteligentes, o rei à distância, e toda a gente disse, realmente o rei está vestido aqui como um verdadeiro manequim, um top model, seja lá o que for, vai aqui todo bonito, até que houve uma criança que disse, o rei vai nu. Pois, vai nu. Mas os inteligentes, queriam passar por inteligentes, todos elogiavam a obra extraordinária, e o rei também ia orgulhoso, impante na sua nudez, mas, apesar de tudo, muito, digamos, agraciado por comentários, até que a criança apareceu e estragou tudo. Ora, aquilo que nós temos de dizer relativamente a estas normas, estas propostas, é que o rei vai nu. Pronto, o rei vai nu. Pergunta-se, então, mas está tudo perfeito na ordem? Está tudo a funcionar na perfeição? Não. Mas é dentro do esquema da autorregulação que nós temos de corrigir o que está errado. O que é que acha que justifica isto? Acha que é um favor, como alguém disse, às imobiliárias, às consultoras, para terem mão de obra mais barata e poderem fazer os contratos que eles querem, como as imobiliárias, que referiu há pouco? Eu não sei se é um favor, sei que objetivamente isso acontecerá.
Objetivamente favorece. Eu não estou por dentro dos interstícios da preparação destas normas. Não tenho capacidades de espionagem, nem posso pedir a alguém do SIS para ir lá buscar a informação para mim. Agora, a questão que aqui coloco é a seguinte: objetivamente é esse o resultado a que conduz. Mas conduz à desproteção das pessoas, à desproteção deontológica das pessoas, à competência que é. Não tem nada a ver com as pessoas que podem passar a prestar consulta jurídica. Por exemplo, nós temos sempre um grande rebuço em permitir que haja consulta jurídica em certos, mesmo ao longo aqui na ordem, não é aqui na ordem, a posição da ordem, por exemplo, para evitar fenómenos de angariação. Os impedimentos. Como é que eu controlo, se estou a dar um conselho, porquê é que o advogado não pode ser advogado das duas partes? Sim. Assim, ao menos ganhava sempre. Também perdia sempre, mas também ganhava sempre. Portanto, havia aqui um equilíbrio. Exato, portanto, aqui ficava triste por um lado, contente pelo outro. Nunca havia assim uma grande tristeza. Havia uma pequena tristeza, mas rapidamente acomodada pela alegria. Porquê? Porque nós temos deveres deontológicos. Eu não posso dizer ao vendedor da casa que, olha, meu caro, você tem de ter cuidado, porque não deixe para lá entrar a pessoa, porque depois ela pede o direito de retenção, vá lá ver se ela tem dinheiro, se ela tem fundos, só a deixa entrar quando o banco mandar uma carta a dizer que tem dinheiro e que as coisas vai ser mercado. E depois dizer ao comprador, veja lá se consegue meter-se para dentro da casa, porque depois se quiser exercer o direito de retenção, não posso fazer isto. Não posso fazer isto quando as duas partes estão a ser consultadas por mim. O que eu tenho de dizer é o seguinte: olha, eu vou explicar quais são os seus direitos. São estes. O que é que o senhor acha que eu devo fazer? Bom, olha, se tem alguma desconfiança, disto, aquilo, melhor é tomar precauções. Mas não posso fazer isto para o A e para o B. Não posso fazer isto no interesse de um terceiro. Claro. Que quer vender um seguro, ou quer vender isto, ou quer vender aquilo. Não posso. Agora, se isto está bem assim, porquê é que mexe? Agora estou a ver o coro. Enfim, o coro... pois, parece que a advocacia é uma perfeição. Não, mas não é. Nada é. Nada é, porque aparentemente Deus, Nosso Senhor, criou o mundo imperfeito. Trata-se de lhe perguntar porquê, porque ele não criou logo a perfeição e uma boa consulta jurídica e boas estruturas das ordens profissionais. A verdade deixou ao livre-arbítrio das pessoas. Agora, a pergunta é: as pessoas não são perfeitas em lado nenhum, mas o esquema alternativo é melhor ou é pior? É pior. Qual é a razão de ser? Bem, eu acho que há aqui uma razão que é muito importante. O desmembramento das ordens, nomeadamente da Ordem dos Advogados, o enfraquecimento da Ordem dos Advogados, desprestigiar a Ordem dos Advogados, esvaziar a Ordem dos Advogados, é uma coisa que serve objetivamente quem manda. Não é quem manda hoje também, mas é uma coisa que serve objetivamente quem manda. A independência incomoda, enquanto que a dependência acomoda. E esta é uma grande diferença. Ainda por cima é moda. Portanto, o que acontece aqui é que quanto mais desvitalizada tiver eu conheço melhor a Ordem dos Advogados, uma ordem como a Ordem dos Advogados, mais sossegado vive o Governo quando quer que algumas coisas... Por causa das críticas que não aparecem. Exatamente. E é um descanso. É um descanso. Por isso é que algumas pessoas pensam que a ditadura é um descanso. Não é? E, portanto, do meu ponto de vista, é clara a vontade de desvitalizar as ordens. Temos a desdita de ser uma das poucas coisas que mobiliza a opinião pública contra... ou seja, neste caso, a favor do Governo. E esta coisa engraçada, quando fui Presidente do Conselho Distrital, fizemos, e esse estudo estará aí seguramente, contratando uma entidade externa de prestígio académico. Está a ver, não somos corporativistas, não podemos advogados a fazer o trabalho. Foi uma equipa externa do professor António Caetano, que era assim que se chamava, um inquérito sobre a advocacia, um grande inquérito sobre a advocacia. E uma das coisas mais interessantes que esse inquérito resultou foi que, realmente, quando se pergunta assim às pessoas, gosta de advogados? A tendência é dizer que não. Mas quando se pergunta, gosta do seu advogado? As pessoas dizem que sim. E isto é muito gratificante, porque criou-se uma imagem das anedotas, do isto, daquilo, pronto. Eu também sei algumas, também acho graça a algumas, mas não podemos confundir a realidade com a ficção. As pessoas encontram no seu advogado muito do abrigo, do apoio, da consulta, do conselho. E depois há casos patológicos, evidentemente há coisas que correm mal, em milhões de relações que se estabelecem, algumas correm mal, e aqui temos os nossos conselhos de ontologia, temos o nosso Conselho Superior, temos depois outros órgãos da Ordem que emitem pareceres, etc., com essas tais pessoas que trabalham intensamente, gratuitamente, sem qualquer reconhecimento, para que as coisas corram bem, e pronto, procuramos de alguma forma corrigir aquilo que tenha de ser corrigido. Mas em relação à questão dos órgãos, uma das críticas que se faz à Ordem dos Advogados, mais uma vez por causa do corporativismo, tem a ver com as prescrições nos conselhos de ontologia, com a ineficácia dos conselhos de ontologia da Ordem dos Advogados,
Parece-lhe que a nova estrutura que está proposta e que consta da proposta de lei apresentada pelo Partido Socialista resolve esse problema? Não, nem sei como é que poderia resolver. O problema é existir, não estou assim tão informado como já estive, é grave. Quer dizer, e é mau se a Ordem dos Advogados e os seus órgãos disciplinares, por exemplo, permitirem que haja processos a prescrever, permitirem que haja processos que não sejam julgados em tempo útil, permitirem que, havendo a imposição de algum tipo de sanção ou até de compensação ao cliente, isso não aconteça. Não é entrar nesta loucura de condenar tudo e todos a toda a hora no pelourinho, sem julgamento, etc. Não, mas há uma obrigação. O Estado delegou em nós, nos órgãos da Ordem, a vigilância disciplinar, porque depois os advogados respondem criminalmente, civilmente, de toda maneira efetiva. Mas pronto, esta fatia que foi dada a uma entidade pública que é a Ordem dos Advogados, nós temos de dizer com que ela corra bem. É claro, o Estado, demagogicamente, vem levantar esses problemas, mas tem alguma razão. Não tem a moral, porque depois dos planos que estão confiados ao Estado fora da Ordem dos Advogados, as coisas correm pior. Isso não significa que nós não tenhamos de corrigir o que está mal, seja reforçando os órgãos, seja simplificando alguma tramitação, seja mobilizando mais pessoas para esse trabalho. Agora, repare, eu acho graça, e vou-lhe dizer, a mim não me repugna, que num Conselho Superior, num Conselho de Ontologia, existe um conjunto de pessoas que não sejam advogados. Espero também não tenham assim uma profissão completamente esotérica e excêntrica, mas se tiverem ex-juízes, ex-procuradores, professores de Direito, por que não? Porque é que num conselho de 20 pessoas não estão 5 juízes, ou 6, ou 7? Eu confesso que isso a mim não me repugna. E aquele argumento, só nós é que sabemos julgar, se forem pessoas ligadas à atividade forense, não me repugna. Não estou a defender nenhuma solução em especial, mas não me repugna. Agora que acho piada neste diploma, pelo menos na versão mais recente que vi, quer dizer, além dos advogados, estão pessoas de reconhecido mérito. Pronto, que não são advogados. Mas essas pessoas de reconhecido mérito são as que concorrerem na lista. Quer dizer, não há um filtro para detectar se a pessoa tem mérito, por um lado, e se ele foi reconhecido por outro. Tem duas condições. Sim. É meritório, mas com reconhecimento. Que é o reconhecimento eleitoral. Exato. Portanto, eu posso lá pôr um senhor qualquer, ou uma senhora qualquer, se ela for eleita, é arvorada em reconhecido mérito. Basta estar na lista ser eleita. Tudo isto, esta coisa palavrosa. Está de acordo que haja lá pessoas de reconhecido mérito, até para estar com as outras que não têm mérito nenhum, aparentemente, até agora. Está de acordo, então vamos pô-las na lista. Mas quais pessoas? Quem é o juiz do reconhecido mérito para a partida ser candidato? Ou a comissão, não é? Sim, não há ninguém. Portanto, eu convido 5 pessoas que, para mim, têm mérito, e pode ser reconhecido por mim, as pessoas candidatam-se, o João faz a sua lista, leva também 5 pessoas, e o eleitorado decidirá, eu não sei se pelo mérito, se por outra coisa qualquer. Portanto, agora, o que é isso de reconhecido mérito? Não é nada, é zero. Evidentemente que, em princípio, quem se candidata tem de ter mérito, mas não há filtro para o mérito, só há expressão. É tudo isto é tudo um fenómeno verbal, um fenómeno de imagem, um fenómeno de propaganda, de publicidade. Agora, também acho que nós não nos devemos obstinar a dizer aqui nos nossos órgãos civais não entra ninguém. Não me repugna. Vamos estudar uma solução. E a maioria, parece-lhe? Não, isso não concordo. A maioria. Não concordo por uma razão. Não concordo pelo seguinte. É que, porventura também não morreria ninguém por isso, mas, para mim, a advocacia percebe melhor a advocacia. Até nas suas eventuais malfeitorias. Não há ninguém que perceba a advocacia como o advogado. Não há ninguém. E vamos lá ver uma coisa. Um advogado, a regra geral, uma pessoa preparada, culta e idónea para o exercício da função. Nós não devemos cair na cilada, que é muitas vezes montada por uma determinada propaganda que asfixia um bocadinho o pensamento, de que os advogados não são pessoas com qualidade, com idoneidade, com deontologia. Quer dizer, isso não é verdade. Todos conhecemos aqui na Ordem, independentemente do seu pensamento, terem estado na lista do A contra o B ou do B contra o C, pessoas de enorme gabarito. Sim. Vamos lá ver. Nós olhamos para o primeiro Congresso da Ordem dos Advogados, em 72, com o Sá Carneiro, são pessoas de enorme gabarito. As pessoas que lutam pela independência do Poder Judicial são os advogados. Quem formatou uma Constituição democrática, com direitos, liberdades e garantias, direitos económicos e sociais, foi muita advocacia. Nós não podemos cair nesta cilada de nos deixarmos tratar como se fôssemos uma cidadania de segunda.
Isso não E é verdade. desqualificada. Também não temos de ser de primeira, não somos mais do que ninguém, mas estávamos a falar em julgar advogados. Julgar práticas de advogados, julgar atrasos de advogados, julgar infrações de advogados. Confesso que não vejo ninguém melhor habilitado para o fazer, porque conhece a atividade e conhece a lei e conhece as manhas, se quiser, fazer aqui uma pequena cedência, que um advogado. E depois podem lá estar juízes, professores de direito, que verificam se as coisas estão a correr com normalidade. Ora, a maioria é uma coisa um bocado assintosa. Uma coisa assintosa, a dar a maioria. Então, porque não a totalidade, já agora. Sim. Então, é uma coisa um pouco assintosa. É mesmo só para procurar provocar. Portanto, nós não precisamos que nos ensinem a julgar os colegas, porque nós sabemos fazer isso melhor do que ninguém. Claro. E sinceramente, eu não encontro decisões, poder-se dizer assim, mas ao longo da história da Ordem, houve pessoas que foram escandalosamente protegidas pelos órgãos disciplinares. Eu não tenho muitos exemplos disso. Não sei se o João está mais atualizado do que eu. Não. Na verdade, isso não tem evidência prática. Poderia até ter. Dizer, olha, este advogado, aquela advogada que ficaram com o dinheiro do cliente, fugiram com o dinheiro do cliente, violaram grosseiramente o mandato. Mas isso é assim na Ordem, essa impunidade existe. Não é nada a ideia que eu tenho. E quando eu cá estava, e não estou a sacar nenhum mérito de mim, nunca tive funções disciplinares. Por acaso não é verdade. A primeira vez que fui vogal do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, tive funções disciplinares. E eu próprio fiz projetos de decisão a punir, e em alguns casos, severamente, alguns colegas. De 93 a 95, o então Conselho Distrital de Lisboa e os outros ainda tinham competências disciplinares. Eu próprio, ainda com alguma tenra idade, julguei colegas e propus pena, uma delas, uma suspensão de 13 anos. Portanto, vamos lá ver. Não, isto não é assim como as pessoas dizem. Só que o problema é que em Portugal cada vez se fala mais daquilo que não se conhece. E quanto menos se conhece, mais se fala. E isso é uma coisa que... Essa que é uma prática pouco concorrencial. Porque depois as pessoas que conhecem ficam em desigualdade de condições para quem não conhece, que fala que parece com mais autoridade. Claro. Temos só duas perguntas mesmo para terminar. Uma tem a ver, também não queria retê-lo aqui. Não, nós não podemos exceder, mas podemos ser passivos de alguma coima. Acho que não. Mas em relação ao provedor, o tal provedor de que se fala, uma das críticas tem a ver com o facto de não se perceber muito bem a distinção de competências com o provedor de justiça, que já existe, e depois, por outro lado, não se percebe muito bem como é que ele vai funcionar dentro da nossa estrutura da Ordem dos Advogados. Além de mais, será remunerado. Portanto, é ainda mais uma vez o Estado a dispor do dinheiro dos outros e a arranjar mais cargos remunerados. O que é que pensa disto tudo? Pronto, o que penso, e para terminar, temos dois órgãos, que são duas grandes novidades na nossa vida e no nosso condomínio. Um provedor, o destinatário dos serviços, acho que este nome ainda se mantém, sim. E o Conselho de Supervisão. Para mim, o provedor é aquilo que um escritor conhecido utilizou no neologismo inutensílio. Pronto, é um inutensílio, não serve para nada. Quer dizer, pode haver 10 provedores, podia haver um provedor por cada órgão da Ordem, podia haver um provedor por cada distrito, podia haver um provedor por cada delegação, enfim. Mas, portanto, a ideia é, mais uma vez, o provedor, neste caso, a provedora de justiça, recebe participações de pessoas que dizem, olha, aquilo não está a funcionar bem no Governo, na Caixa de Previdência, nisto, aquilo, e na Ordem dos Advogados. Eu, como bastonário, recebi, pelo menos uma vez, na altura, creio que era o Dr. Nascimento Rodrigues, entretanto já falecido, 1 ou 2 pedidos de esclarecimento relativamente ao funcionamento do órgão A, B ou C da Ordem. Porque, como sabe, o bastonário, ao fim e ao cabo, tem a responsabilidade, sobretudo, malgrado as responsabilidades dos presidentes dos outros órgãos, dos titulares dos outros órgãos. E, portanto, acrescentar, não vejo qual é a utilidade. Até porque a Ordem tem, primeiro, recebe participações das pessoas, recebe queixas das pessoas, responde às pessoas, fala com as pessoas e depois poderá ter de falar com a autoridade da concorrência, poderá ter de falar com o provedor de justiça, etc. Portanto, esta figura é totalmente inútil. E até pode ir à Assembleia da República, se for chamada. Claro. Aliás, agora, esta é outra das coisas curiosas desta proposta, é que alguns regulamentos têm de ser homologados pelo Ministro da Justiça ou pela Ministra da Justiça, de especialidade, ser homologados. Lá está a haver esta tentaçãozinha que aparece aqui de vez em quando, e nós temos de estar atentos. Homologar regulamentos da Ordem. Mas o nosso Estatuto é uma lei. O nosso Estatuto é uma lei da República. Nós não sabemos se o nosso regulamento é preciso uma homologação. O que é que faltou por não haver homologação nos anos anteriores? O que é que vai mudar? Não se percebe. Mas fica bem. O que é curioso,
as pessoas são altamente críticas relativamente ao governo. Altamente críticas. Talvez para homologar regulamentos para vigorarem na hora dos advogados, talvez as pessoas, olha, para isto já serve. Pronto. É um pequeno conforto, digamos, de utilidade. A questão, para mim, é inútil. Totalmente inútil. É uma intrusão ofensiva, do meu ponto. Ofensiva não porque o senhor ou a senhora nos venham ofender, não é isso. É a criação. É para transmitir para o exterior. Agora temos lá um preceptor, também acaba em ouro, temos lá um preceptor que quando os senhores e as senhoras não se portarem bem, vai lá, ralha com eles. E se ralhar muito até pode ser aumentado. Porque não sei qual será o seu vencimento de base, será de eternidades e terá algum tipo de variável indexado ao barulho que faça. Portanto, não sei, quer dizer, porque a imaginação já se manifestou sem limites. Agora, a questão aqui para mim é esta. É inútil. Agora, evidentemente, isso pode ser minuto, mas pode ser que o senhor traga alguma coisa. Sim, mas podiam haver 2, 3, 4, um por cada órgão, um por cada... Não sei. É inútil. E é um sinal de que o governo diz assim, nós agora vamos pôr ali um senhor que toma conta daqueles senhores. Esta é a imagem posterior. Mas ainda mais aberrante, porque eu, digamos que o provedor, se for uma pessoa simpática, construtiva, então até pode tornar-se um parceiro, um amigo, alguém que nos compreende e tal. Embora seja contra a criação, não seria forçosamente contra a pessoa que fosse lá colocada, está a desempenhar-se. Se isto for por diante, acho que deve criar condições para que o senhor desenvolva a sua atividade, que eu não percebo muito bem qual é, porque a lei também não diz, mas pronto, mas haverá um regulamento homologado pelo Ministério da Justiça que vai dizer o que é que o seu provedor vai fazer, quanto é que ele vai ganhar, quanto é que tem férias, etc, tudo isso. Agora, a questão é o conceito de supervisão. O conceito de supervisão manda em tudo. Antigamente, quando eu era miúdo e quando ainda não havia cultura de cancelamento, havia assim umas casas, um bocadinho, de pessoas, enfim, com um pensamento mais conservador, que tinham um prato lá de coisa, não sei do que aquilo era, na parede, dizia, cá em casa manda ela, mas nela mando eu. Eu às vezes lembro-me disto. Na altura não havia a cultura do cancelamento e não ia lá uma entidade retirar os pratos que estavam lá na parede. E, de facto, aqui, este Conselho de Supervisão, com os poderes que tem, em todas as matérias importantes, todas as matérias importantes. Quer dizer, o Conselho de Supervisão, nós ficamos aqui numa dinâmica de, eu creio que o meu querido doutor João Massané, que está muito nessa área, do maior acompanhado. Agora passa a ser uma espécie de maior acompanhado. Temos aqui um Conselho de Supervisão que é no estágio, é nos pareceres, é na atividade disciplinar. O Conselho de Supervisão está aqui um Big Brother a mandar em tudo. Isso então, eu acho que é um órgão absolutamente aberrante. É um órgão, esse sim, verdadeiramente ofensivo, é um corpo estranho e muito perigoso. E muito perigoso. Sim. Porque, na verdade, vamos ter um grupo de pessoas, em que a maioria não pode ser de advogados, que é para isto não ficar tudo contaminado, um grupo de pessoas que, sem fazer nada, vai mandar em tudo. Aliás, é uma coisa que está relativamente na moda. Sim. Sem fazer nada, vai mandar em tudo. E vai mandar, não se sabe com base em critérios, não se sabe com base... E não é eleito, Então é eleito. Portanto, tudo isto, este para mim, é um sinal exterior desta voragem que está a acontecer. E, portanto, eu sou completamente contra esta medida, sou completamente contra, e, na medida do que eu puder, enfim, como se diria antigamente, tendo cada vez mais a ser cada vez menos, mas em qualquer caso, na medida do que eu puder, eu procurarei explicar às pessoas, não é só a desnecessidade, é uma coisa totalmente imprópria, é uma coisa estranha, absurda, criar um colégio de pessoas que vai dirigir programaticamente, e não sei se só programaticamente, o essencial da atividade da Ordem. Portanto, vamos ter uma tutoria. Vamos ter ali um conjunto de preceptores que estão dispostos a intervir em tudo, sabe Deus com base em que princípios, com que intenções, com que motivações, e portanto, isto é profundamente perigoso. Portanto, este órgão é um órgão, para mim, absolutamente inaceitável. E diga-me, relativamente, por exemplo, às sociedades multidisciplinares, que opinião é que tem sobre as sociedades multidisciplinares? Sim. Eu vou dizer o seguinte. As sociedades multidisciplinares não concitam a minha simpatia. Nunca concitaram a minha simpatia, porque eu sou um bocadinho conservador. Eu sou conservador, isto é, eu acho que ao abrir demasiado as portas, há valores essenciais que se vão degradando. E aqui eu não tenho nada contra, digamos, conceitualmente as sociedades multidisciplinares, sei que existem em muitos países e, de alguma forma, quer eu goste, quer não goste, parece-me que é uma realidade
muito próximo do irreversível. E, portanto, quer eu goste, quer não goste, provavelmente irá acontecer. Pelo menos tenhamos noção dos riscos. E o risco volta a ser a questão do segredo profissional, volta a ser a questão das incompatibilidades, que, enfim, não é privativa das sociedades multidisciplinares, mas sobretudo do segredo disciplinar, do segredo profissional. E eu acho que se nós avançarmos por esse caminho, que tem algumas vantagens também, vamos ser realistas, tem algumas vantagens na oferta de serviço a uma determinada gama de clientes. Portanto, não é por acaso que as sociedades multidisciplinares existem. Portanto, vamos lá ver, não me causa, digamos, algo de rasgar as vestes, como lá nos tempos antigos. Mas é preciso tomar contramedidas do ponto de vista de salvaguarda do segredo profissional. Ou então, temos de caminhar, e mesmo para aquela distinção de que lhe falei há momentos, já há muitos momentos, porque a nossa conversa já vai longa, entre os barristers e os solicitors. Isto é, tem de haver uma advocacia, não me irão interpretar mal o que eu vou dizer, tem de haver uma advocacia verdadeiramente à prova de bala. E essa advocacia à prova de bala tem de se basear muito no segredo profissional e na independência, na confidencialidade. Eu estou à espera que alguém um dia apareça e diga, bem, eu tive uma ideia, na sequência do provedor, de supervisão, da concorrência, disto tudo, tive uma ideia. O criminoso fala com o seu advogado e depois o advogado é obrigado a denunciá-lo. Isto em termos de poupança de tempo na investigação era realmente, sobretudo... Era um atalho forte. Era uma coisa extraordinária. Eu vivo um bocadinho no medo que alguém um dia diga assim, olha o ovo de Colombo, isto é extraordinário. Pronto, está a investigação já muito encaminhada. Bom, e portanto, sem ironia, eu diria o seguinte, eu acho que é uma realidade praticamente irreversível, sei exatamente porque é que há quem goste tanto disso e não vou levar a mal nem desdenhar. Acho que pode fornecer algum tipo de serviço em determinadas áreas e segmentos da prestação de serviços em que são úteis, agora trazem muitos riscos para a advocacia. E lá está, mais uma vez a ordem deve ser chamada a intervir na formatação dos comportamentos dessas sociedades multidisciplinares. No tal regulamento. Isso é muito importante. E aí é que a ordem tem, aí e muitos outros sítios, é que a ordem tem um papel muito importante. Porque a sociedade multidisciplinar diz muito, mas não diz tudo. A maneira como funciona, como tramita, como protege o segredo profissional, como se defende do desvirtuamento da atividade da advocacia, é também ela muito importante. Portanto, eu não sou contra conceitos, sou contra realidades e comportamentos. E, portanto, aí a ordem tem de verificar, até porque, como toda a gente sabe, em Portugal já houve parafenómenos desses. Não é? Sim. E a ordem já tentou, em alguns momentos, disciplinar esse tipo de condutas. E é isso que deve continuar a fazer. Os princípios estão sempre na base. Os comportamentos têm de se conformar com os princípios. A formatação, desde que se conforme com o essencial dos princípios, vai tendo de ser admitida. Acha que, pergunta final, estamos com a advocacia em risco com esta proposta ou acha que é um exagero? Que eu já ouvi dizer isto. Eu acho as duas coisas. Acho que estamos com a advocacia um pouco em risco e acho também que convém não exagerar. Convém não ter um discurso muito alarmista. Agora, eu compreendo quem diz que há aqui riscos, porque, repare, já há riscos para o segredo profissional, já há riscos para a independência com o recrudescer da dependência, já há riscos com a entrada de tutelas e de tutores. Qualquer dia podemos imaginar que cada escritório de advogados tem de ter um provedor. Sim. Podemos imaginar, dentro da mesma lógica, poderá haver um provedor remunerado, ou, enfim, dentro dos escritórios de advogados, a lógica é muito semelhante. Porque ainda não se percebe muito bem se o provedor cura de saber como funcionam os órgãos da ordem, se é que tem a ver com os serviços prestados por advogados a clientes concretos e o senhor ou a senhora, diz provedor, mas enfim, não tem linguagem inclusiva, é um provedor, penso que poderá ser uma senhora, vem queixar-se de condutas de advogados que, não estando a exercer na ordem, para participá-las à ordem, mas eu quando digo que está em risco, é quando se projeta a atividade a 5, 10, 15 anos e se vê esta tendência constante. Eu diria que há riscos, mas ainda está nas nossas mãos fazer arrepiar caminho. Temos de ter muita paciência, muita persistência, muita pedagogia e também alguma habilidade comunicacional.
Agora, que os riscos existem, sim senhor. Não gostaria de os qualificar em riscos letais, irreversíveis, porque, enfim, lá está, a linguagem às vezes também nos aprisiona. Pronto, e transmite uma imagem demasiado drástica que pode, em vez de ter o efeito de mobilizar para a luta, pode ter o efeito de desmoralizar, dizer, pronto, então a batalha aparentemente está perdida. E nós não podemos cair aí, nós temos mesmo de ir à luta. Muito obrigado, Dr. Rogério Alves. Foi um prazer recebê-lo aqui. Foi um gosto muito grande também para mim. Muito obrigado a todos os que assistiram. Recordamos que na próxima segunda-feira teremos connosco o bastonário Guilherme Figueiredo. Muito obrigado e até lá.